Antropopatismo. Antropopatismo, irmãos, ele significa tu dar sentimentos humanos a alguém. Tá bom? Olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. Colossenses 3, 5 a 6 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, a ira desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de Deus, sobre os filhos da desobediência, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando a gente tiver essa expressão, a ira de Deus, a gente às vezes lembra de nós quando estamos bravos, né? E dá a impressão que Deus é irado igual a gente, né? Dá a impressão que Deus é furioso igual a gente. Aqui Deus está irado. Puxa vida, Deus está irado. Mas a ira de Deus, ela não tem a ver com a nossa ira. Normalmente, quando nós nos iramos, é quando alguém nos ofende. Quando o nosso ego ele é pisado. Tá? A ira de Deus é uma maneira de expressão, é um antropopatismo, é um sentimento do ser humano que faz com que a gente entenda melhor quem é Deus. Então, quando ele fala da ira de Deus, não tem a ver com orgulho, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o sentimento de Deus, tá? Em relação ao erro, em relação ao pecado. Tá bom? Isso é antropopatismo. E só mais um exemplo aqui, já tinha que ter terminado, mas já vou terminar aqui. 1 Samuel, esse aqui eu vou pegar um gancho ali do Antigo Testamento, 1 Samuel 15, 11 e 1 Samuel 15, 29, olha só, arrependo-me, Deus está falando aqui, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel me contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 1 Samuel 15, 29, e também aquele que é a força de Israel, aqui está falando de Deus, não mente nem se arrepende. Aí tu pega o versículo 11, arrependo-me, Deus falando. Aí depois tu vê ali Samuel falando ali embaixo, ele diz assim, e também aquele que é a força de Israel, não mente e nem se arrepende. Diz, olha, ele se arrepende ou não, afinal? Tá? Isso é um antropopatismo, tá bom? Porque quando a gente fala em arrependimento no sentido humano, o que a gente vai entender? O arrependimento é quando eu fiz alguma coisa errada e vou ter que recomeçar. Né? A gente, quando a gente se arrepende a partir da nossa conversão, o que é o arrependimento de um pecador? Ele está andando numa vida de pecado e daqui a pouco ele se arrepende, quer dizer, ele volta, ele tem que voltar atrás, ele tem que recomeçar a vida dele. Isso é arrependimento, ele recomeça a vida. Não é o caso de Deus, irmãos. O arrependimento, quando fala a respeito de Deus se arrepender, quando ele fala aqui no versículo 11, arrependo-me de haver posto Saul como rei, e no versículo 29 diz, e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, né? Parece um conflito, né? Por isso daí eu digo assim, volta lá, a hermenêutica e a exegese vão ajudar a gente a entender melhor textos como esses aí, tá bom? Isso é antropopatismo. A palavra arrependimento, quando vem de Deus, não tem a ver com ele mudar de ideia. Puxa vida, coloquei Saul lá, agora não devia ter colocado, o que eu fui fazer? Né? Não é esse tipo de arrependimento. Na verdade, o arrependimento, quando ele parte de Deus, tá? Qual é que é o sentido dele? Deus se entristece pelo que aconteceu. Entendeu? Ele não colocou Saul para Saul ter um reinado de desgraça. Não. Tá? Ele não fez isso. Ele colocou Saul para Saul prosperar. Mas havia a possibilidade de ele não exercer o ministério dele em fidelidade até o final. E Deus sabia disso. Deus sabia como é que ia terminar a vida de Saul. Claro que ele sabia. Mas quando ele diz, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, na verdade ele está dizendo o seguinte, eu estou triste pela decisão do Saul. Como dizendo assim, ele não foi colocado, eu não coloquei ele lá para fazer isso. Né? Aí a gente sabe da onisciência de Deus, ele sabia que isso ia acontecer. Mas ele não colocou ele para que a vida dele terminasse daquele jeito. Então quando ele diz que Deus se arrepende, ele diz, é como se ele dissesse, eu estou triste pelo fato de isso ter acontecido. Entendeu, irmão? Esse é um exemplo do Antigo Testamento, tá?